Olha só. Saudação, então, aí agora, pelo menos em voz mais alta, Luiz, Azenha, satisfação, Renato e Dri, pela oportunidade de estar juntos nesse diálogo. Ô, Márcio, deixa eu pegar pelo tema do dia. É Bob Fields Neto, né? O grande líder da mídia liberal brasileira. O Márcio até pode explicar, ele deve lembrar aí de... Eu não lembrei ontem quem que deu esse apelido, se foi o Delfim Neto para o Roberto Campos, eu não consegui, mas era porque o Roberto Campos era um cara tão vinculado aos ideais americanos que o apelido dele virou Bob Fields. E agora o Neto parece estar fazendo a mesma coisa, mas em relação ao mercado. O que você está achando dessa nova polarização aí, agora a partir de um contexto de interesses financeiros maiúsculos, né? Bem, o Bob Fields, o Roberto Campos, né, penso que é necessário separar a retórica dele, o que ele traduziu em livros e exposições variadas, do que ele de fato foi enquanto teve a possibilidade de exercer no governo, né, como ministro, que foi logo no início da ditadura. Foi justamente o período em que o Brasil mais ampliou a estatização. Né? Então, é uma coisa contraditória entre o discurso dele e, na verdade, a prática. Eu diria assim que os bons liberais no Brasil têm uma retórica afiada, mas uma prática que deslocava da sua retórica. Né? Já o Neto, o Neto não é um grande expositor, ele não é alguém da academia, não se caracteriza por debates públicos, não é? É alguém próprio do mercado financeiro, alguém que se constituiu dentro destas especificidades, e ele tem sido uma trajetória mais recente, digamos assim, de condução do Banco Central, que se transformou numa espécie de uma cadeira giratória, né? Ou seja, está no mercado financeiro privado e vai para o Banco Estatal, para o Banco Central, e posteriormente volta para o mercado financeiro. Então, são ligações muito diretas, né? E penso que ele, de certa maneira, executa algo que se constituiu durante a maioria do Plano Real, né? Que, de certa maneira, fundou as bases pelas quais o rentismo vem ganhando primazia no Brasil. O Banco Central é hoje uma espécie de bunker desses negócios financeiros. Então, realmente, é uma face muito difícil que o presidente Lula está enfrentando, porque o golpe de 2016, não é? Ele não apenas tornou o Banco Central independente, mas também foi, na verdade, asfixiando o Estado brasileiro através da lei de teto de gastos, né? Ou seja, isso faz parte de um todo, não é alguma coisa, só o Banco Central resolve o Banco Central. Não, o Banco Central a direção do Banco Central é parte desta estratégia de asfixia do Estado. Então, a política monetária restritiva que nós temos hoje, maior taxa de juros, e, ao mesmo tempo, também o problema da gestão fiscal do Estado brasileiro, junto com as reformas que foram feitas, né, que, de certa maneira, rebaixaram demasiadamente o custo do trabalho, expondo ainda mais a superexploração da força de trabalho brasileira. É um pacote aí. Agora, com essa taxa de juros exorbitante, como disse o presidente Lula, de 13,75%, o governo vai conseguir ter um crescimento econômico, ter investimento, gerar emprego? Qual que seria a taxa de juros ideal? Bem, esses 13,75% a gente define como sendo a base da taxação do custo do dinheiro, né? E é uma taxa básica e é uma taxa nominal. Ela sempre tem que ser relacionada com a inflação. É isso que denomina se a taxa é alta, porque, obviamente, tem países com taxa nominal maior que a do Brasil. Só que a inflação é muito maior que a do Brasil, né? Então, o que identifica a alta taxa de juros não é o nominal, é justamente o real, é a sua relação com a inflação, que está um patamar acima do que o próprio Banco Central deveria cumprir como meta monetária de inflação, e não consegue cumprir e pratica uma taxa extorsiva de juros, né? Eu entendo que o presidente Lula se deu conta, né, que há um risco
ainda de ser contornado, de que a economia em 2023 não seja pior do que foi em 2022. Nós estamos sob esse risco, porque desde o segundo semestre do ano passado, a economia brasileira vem dando sinais de desaceleração, do ponto de vista dos indicadores da produção, consumo, renda. Nós temos ainda o que vem do exterior, também é uma situação grave que está acontecendo na economia, especialmente no Ocidente, a economia capitalista no Ocidente. Então, apesar do esforço que foi feito ainda antes do presidente Lula tomar posse, que foi a aprovação daquela PEC da transição, que tinha a ver com o próprio governo anterior, mas ela, de certa maneira, ampliou as possibilidades de evitar que o orçamento enviado pelo presidente anterior fosse aprovado nas condições originais, o que significaria que o orçamento de 2023 teria uma despesa inferior a 150 bilhões de reais do que fora a de 2022. Então, a PEC conseguiu emparelhar. Só que nós estamos observando que há um problema seríssimo de endividamento de empresas, pequenas empresas, famílias, e todo o dinheiro que, de certa maneira, está sendo colocado através dos programas sociais, em boa medida, não está indo na sua totalidade para o gasto, para o consumo, para a atividade econômica, mas para pagar juros, pagar a dívida passada. Então, esse é um problema sério. Uma rápida observação. Você disse, então, que 2023 pode ser pior do que 2022, é isso? Exatamente. Não sabemos ainda, o IBGE não revelou, vai revelar qual foi o desempenho da economia esse ano. A estimativa é que ela teria tido um desempenho positivo entre 2,8 e 3,1, alguma coisa em torno disso, tá certo? Tivemos uma queda na taxa de desemprego, que é muito alta, mas ela teve queda, tá certo? E ao mesmo tempo, os próprios programas sociais, a injeção de recursos que foi dado aí na época eleitoral, faz com que a taxa de pobreza também caia. Então, o governo termina de forma artificialmente com uma situação num patamar que pode não ser acompanhado em 2023. Isso que eu quero chamar a atenção, porque do jeito que está, obviamente nós estamos no início do ano, tá certo? Tem muitas coisas ainda que podem acontecer, mas da forma, se nós continuarmos com uma elevada taxa de juros nesse patamar que estamos, tá certo? Com os problemas fiscais, né? O ministro Haddad tomou medidas que, de certa maneira, apontam para uma certa contenção do gasto e uma elevação da receita. Isso pode ter um efeito também contracionista, não é? Estou dizendo que pode, estou falando aqui no âmbito da especulação. E eu acredito que a preocupação do presidente Lula é justamente chamar a atenção que a condução da economia neste ano depende do comportamento da taxa de juros. De certa maneira, nós vamos ter outras iniciativas, que é essa ação que está sendo feita junto com os governadores, de retomada de obras, etc. Não é? Mas a minha preocupação é chamar a atenção que há uma luz amarela do ponto de vista do comportamento da economia se nós não tivermos uma reversão da situação a qual nós nos encontramos hoje. E essa reversão começa justamente com a questão do comportamento da taxa de juros, porque quem tem dinheiro aplicado não se sente estimulado de colocar em atividades produtivas, porque ele está sendo muito bem remunerado pelas taxas de juros básicas que o Banco Central define. Se nós usar cartão de crédito, a taxa de juros anual chega a 400%. Então, não é brincadeira esse problema dos juros, e o presidente, a meu modo de ver, está absolutamente correto. Né? Estamos trabalhando até para um manifesto que possa sustentar esse tipo de fala que não é política apenas, tá certo? Ela é uma necessidade técnica e econômica do país. Sublinhando, né, Márcio, que se 2023 o crescimento for menor do que o ano passado, seria politicamente terrível para o Lula, para a continuidade do seu governo, um governo acossado, né, pelo bolsonarismo. Então, você realmente fez um alerta aí que é muito sério. Imagina como iniciaríamos o ano que vem, em 2024, que é um ano eleitoral dos municípios. Uhum. Tá certo? Sim. Como é que vai comportar o comportamento da inflação? Né? Como é que a Petrobras vai resolver o problema do preço do petróleo? Essa é uma outra questão chave, porque terá efeito imediato ou não no comportamento dos preços em geral. Né? É óbvio que estamos falando aqui de um governo que mal começou, que teve distúrbios enormes, né, no seu início, mas é preciso que o governo reaja também com outras ações. Né? Nós precisamos de
modificar a política de enfrentamento do custo de vida, não é? A questão dos alimentos, por exemplo, que segue muito elevado o custo de vida. É preciso iniciativas. É claro que nem sempre os resultados são imediatos, mas é necessário plantar a semente para que a gente possa colher um pouco mais à frente. Esse alerta aí do Postman, do ponto de Sim, vista isso vale um corte do programa. Já pedi, acabei de disseminar para pedir. tudo quanto é lugar, porque é um alerta Porque, importantíssimo ligando a economia à política, né, gente? O ano que vem Não, e assim, a gente está vendo uma união de toda a mídia liberal, né, de todos, como se o Lula fosse, né, quisesse voltar, né, para o cercadinho ali, ou não sei o quê, que é o cercadinho do Lula, que é o Lula... abastecendo o bolsonarismo em 2024. Pois é, e aí todo mundo contra a fala do Lula e pela permanência desses juros altíssimos. E agora é um desafio tanto, né, Postman, para mexer nessa, porque ele ainda tem 2 anos, né, de mandato, né, o Costa Neto, e aí teria que fazer toda uma articulação política para mexer nesses juros. Sim, mas eu acredito, veja, nós estamos falando de uma instituição que recentemente foi tornada independente. A gente não sabe independente de quê, tá certo? Porque, por ser uma instituição independente, ela não pode ser uma instituição imperial, que não pode ser analisada, que ela não tem que expor a sua situação. Porque eu vou elencar aqui 4 problemas graves que essa gestão da direção do Banco Central vem apresentando. Por exemplo, nós estamos acompanhando, certamente, a tragédia dos índios, dos Yanomamis, mas também, ao mesmo tempo, as ações que o garimpo ilegal vem fazendo no Brasil. Está um ataque do governo do presidente Lula muito perfeitamente conduzido. Né? Mas a questão é a seguinte, esse garimpo, ele explorou e extraiu ouro. Quem comprou esse ouro? Tá certo? Tem uma questão de fórum de atribuição do Banco Central, porque ele rege as instituições financeiras. E há, na verdade, indicações, tá certo? Eu não estou afirmando nada, mas há indicações que houve lavagem de dinheiro desse ouro que foi comprado... Márcio, desculpe, não há indicações. Eu investiguei em Itaituba. Há um processo da Polícia Federal investigando uma empresa financeira que tem um escritório aqui na Faria Lima por envolvimento na lavagem de dinheiro. Então, não é indicação, não. Tem prova. Eu li o inquérito da Polícia Federal mostrando que na região Jacareacanga e Itaituba, essa empresa lavou ouro vindo de lugares ilegal, usando guias tal, e ela está envolvida, está em investigação. Então, é fato o que você está dizendo. Não, pois é, isso comprova, por exemplo, a relação do Banco Central, que é uma instituição independente, com o que está acontecendo com os índios. Tá certo? Expõe a diretoria, porque ela tem responsabilidade, ela é um organismo de fiscalização, não é? Bom, um segundo problema que é importante registrar, tá certo? Já foi contornado, mas a contabilidade cambial, que é a responsabilidade do Banco Central, também teve erros. E praticamente mais de um ano. Não é possível que uma instituição independente, tá certo? Não venha a público pedir desculpas, apresentar as razões, porque imagina uma empresa privada que você tem um contador que não consegue apresentar os dados reais. Que situação é essa? É o Banco Central do Brasil. Então, é um segundo problema de uma instituição que se diz independente da sua direção. Né? O terceiro, e obviamente nós já falamos aqui, que é essa questão da taxa de juros muito elevada. O Banco Central não explica, tá certo? Por que ele mantém taxa de juros superiores de outros países? O que nós temos de diferente que justificaria ter o comportamento da taxa de juros nesse patamar? Né? E quarto, é o seguinte, o Banco Central tem uma responsabilidade que é analisar, monitorar a moeda no Brasil. E o Banco Central, há mais de 2 anos, não consegue cumprir a meta que está estabelecida. Isso é um sinal de incompetência ou não? Imaginemos uma empresa privada, a direção assume metas e não cumpre, e nada acontece. Então, não se trata de perseguir a direção do Banco Central, se trata, na verdade, numa democracia, né, e tem autores que descreveram o papel do Banco Central em sociedades democráticas que tem que ser absolutamente transparentes, tá certo? São funcionários públicos, eles recebem dinheiro do contribuinte, portanto, tem que se expor às condições que a esfera pública exige. Não é perseguição, não é absolutamente nada, é, na verdade, um critério absolutamente necessário para poder gerir bem uma função estratégica na economia, que é a moeda. Muito bem.
Dri, tem comentários? As pessoas estão... Tem aqui o Fred. Professor, o que explica a taxa de juros básica abaixo da inflação em vários países de economia desenvolvidas? Bom, então, a taxa de juros é basicamente quanto se remunera o dinheiro que se empresta, tá certo? Então, podemos dizer de forma simplificada que é o custo do dinheiro. Quando há escassez, em geral, desse dinheiro, não é? Se justificaria, portanto, uma taxa de juros menor. Né? Agora, quando se quer, na verdade, tornar esse recurso, o dinheiro, escasso, se eleva a taxa de juros. É um pouco esta a relação. Quando a taxa de juros está muito alta, como é no caso do Brasil, não é? O que ele faz? O Banco Central, não é, estimula a extração desse dinheiro para ser depositado nos bancos. Então, tem menos dinheiro em circulação. Se tem menos dinheiro em circulação, torna mais difícil comprar, consumir, investir. Não é? Então, o que os bancos centrais têm feito, inclusive desde 2008, né, que apareceu de uma forma mais clara para o mundo ocidental, não é? Que países que têm dívida, e a dívida é pública, no caso, a dívida feita em moeda nacional, não há problema desta dívida ser maior ou menor, porque é uma dívida pagável em moeda nacional. Né? Então, as avaliações que tem, em geral, dizendo, mas a dívida pública está muito alta e, portanto, essa dívida pública justifica a taxa de juros para poder bancar o financiamento dessa própria dívida. Acontece que a dívida pública no Brasil, na sua maioria, é em reais. O governo, o Estado, é a única instituição que tem condições, em primeiro lugar, de emitir moeda caso deseje. Né? O Estado é o único que pode aumentar a arrecadação, ele pode tributar os outros, tá certo? E ele é que define o custo do dinheiro, ele que define a taxa de juros. Nenhuma empresa, família, etc., tem essa mesma condição, porque isso é importante dizer, porque muitas vezes, não, o Estado, o governo é como uma família, não pode gastar mais do que arrecada. Né? Só que as famílias não podem, na verdade, decidir o custo do dinheiro. Quando alguém vai num banco e diz, olha, eu quero tomar X reais, tá certo? Mas eu quero só pagar 5% de juros. Isso não existe. Quem define é o banco. Né? No caso da dívida pública, quem define é o governo brasileiro. Né? Segundo lugar, as famílias não podem tributar outras pessoas, tá certo? Esse é o poder que só o Estado pode fazer. Ele pode aumentar imposto, aumentar a carga tributária, arrecada dinheiro e quita a dívida, se quiser, evidentemente. E, em terceiro lugar, não é, o Estado pode também, então, emitir, tributar e definir a taxa de juros. E lembrando que o déficit público, tá certo, é, digamos, o superávit do setor privado. Quando o Estado gasta mais do que arrecada, né, então está gastando mais do que arrecada, ele está injetando dinheiro no setor privado, nas empresas e nas famílias. Quando o Estado tem um superávit, então ele arrecadou mais do que gastou. E, portanto, o superávit do Estado é o déficit do setor privado. Então, esse é um problema. Entender o seguinte, a dívida pública e o déficit são fundamentais para mover a economia. Se não tiver déficit, se não tiver dívida, o setor privado está muito mais enxuto, tem menos recurso. É preciso entender essa movimentação e não somente a fotografia. Vocês que são aí da área de comunicação sabem muito bem a diferença entre a foto e o filme. Tá certo? E o filme está mostrando... Oi? Entre a árvore e a floresta. É mais ou menos isso. Ó, já estão fazendo campanha fora Campos Neto e Márcio Postman já para o Banco Central. Ó, apoiado Postman para o Banco Central. Eu não estou aqui defendendo campanha alguma para retirar o Campos, até porque acho que seria um problema complicado para o Brasil mudar o presidente do Banco Central. Eu imagino que a fala do presidente Lula seja uma fala de aproximação em relação às decisões do Banco Central e o interesse, digamos, nacional. Né? Então, penso que é possível esse tipo de diálogo avançar nesse sentido. Agora, também precisamos entender que as decisões que o Banco Central são passíveis de críticas, né, de visões distintas e, ao mesmo tempo, de cobrança que o Poder Legislativo, porque quem está acima de uma instituição independente é o Poder Legislativo. Né? Então, é isso. Eu fico vendo essas questões da economia que o Márcio estava explicando agora, e como entra o dinheiro, a roda gira e tal, e quando os bolsonaristas ficavam felizes
comemorando a deflação. Porra, a deflação é uma desgraça, né, cara? Quer dizer que a economia está parada, não é bom para um país ter deflação. Estamos chegando aí ao final, não sei se tem mais alguma observação aí da Adri do Azenha. Tem a Lucila Matos. Eugênio Aragão disse que o governo tem condições de quitar a dívida pública e, com isso, baixar os juros. Concorda com essa manobra? Ótimo. Não, em tese, nós temos uma dívida superior a 7 trilhões de reais. Não é? É um dinheiro enorme. Nós nem sabemos muito bem como é isso, 7 trilhões, tá certo? Em tese, o Estado poderia emitir dinheiro nesse sentido, mas se ele fizer isso, ele vai injetar tanto recurso na economia que possivelmente essa quantidade de moeda sem a equivalência em oferta, em produtos, né, terminaria ocasionando uma inflação, uma hiperinflação. Então, não é, obviamente, adequado. O mecanismo da dívida é importante como gestão, digamos assim, da política como um todo, da política econômica como um todo, né? Não vejo essa necessidade e destaco justamente que a dívida pública em relação ao PIB, quando ela é uma dívida em moeda nacional, ela não tem os efeitos que o Estado pode quebrar e aí gerar o risco e, portanto, o deslocamento de dinheiro do Brasil para fora. A dívida pública ela é importante e, ao mesmo tempo, ela garante a valorização da moeda. Porque quem tem riqueza, vamos assim, muito rapidamente, não é? O que aconteceu com parte da burguesia industrial? Né? Há 40 anos atrás, nós tínhamos grandes burgueses industriais, grandes empresas, empresários, né? Tipo Hermínio de Moraes, podíamos ou não gostar dele, mas era, na verdade, um empresário destacado do Brasil, que tinha uma visão de Brasil. Né? Isso foi se perdendo e parte dessa grande burguesia industrial foi se convertendo em rentista, porque diante das condições econômicas oferecidas desde os anos 90, com o Plano Real, com alta taxa de juros, moeda valorizada, etc., tornou-se muito difícil produzir no Brasil. É quase um estímulo a comprar de fora. Então, uma parte dessa burguesia vendeu as suas empresas e converteu o recurso da venda em ativo financeiro, e parte, então, vive do rentismo. Então, é uma massa de dinheiro que está no sistema financeiro, está resguardada essa riqueza, é um estoque de riqueza velha, né, que está na forma de título, que é digamos assim, não é a riqueza propriamente dito, né, é um direito à riqueza. Certo? Então, o que é que eu imagino que o presidente Lula esteja pensando? É como fazer a conversão dessa massa de dinheiro que está no sistema financeiro para atividade produtiva. Nós somos um país em construção, uma economia que já está parada há muito tempo, né? E como todo país em construção, há muito o que fazer, há atividades importantes na infraestrutura, o país não tem habitação suficiente, etc. Há muitas carências que poderiam ser perfeitamente viabilizadas, inclusive pelo investimento privado, com retornos adequados. Né? Nós temos tecnologia para fazer isso. Nós temos mão de obra, inclusive, no Brasil, qualificada. Então, os componentes econômicos, a meu modo de ver, já estão dados. O problema é que não se resolve pela economia, isso resolve, a meu modo de ver, pela política. Porque quem tem dinheiro no banco vai dizer, bom, tudo bem, então vamos tirar o dinheiro, vamos comprar um terreno, vamos montar uma empresa, qual é a tecnologia, que tipo de produto, isso aí vai demorar um ano, um pouco mais. Mas será que daqui a um ano vai ter, a economia vai estar em crescimento ou recessão? Qual vai ser o custo da energia? Ou seja, há uma série de incertezas, e por isso o papel do Estado é fundamental, dizendo, olha, no meu governo, nesses 4 anos, não tem recessão. No meu governo, todos vão consumir, ou seja, dá uma indicação para quem quer produzir de onde ele pode investir, tá certo? Então, eu acho que essa é a quebra de braço que nós estamos vendo, que é, de certa maneira, a economia está deixando de ser um fim em si mesmo para passar a ser um meio pela qual a decisão política estabelece a relação com a sociedade. Muito bom, e a sociedade elegeu Lula, né? Então, Lula tem que ter essa autonomia aí para mexer nessas políticas. Postman, queria te agradecer muito obrigada aqui pela participação hoje, já vou dizer até a próxima, esse assunto ainda vai render. Uma ótima tarde para você, obrigada, tá? Obrigado a vocês todos. Bom resto do dia. Um grande abraço. Tchau, tchau. Você também.